Livro dos Médiuns, capítulo 31, a mensagem número 12. Joana d'Arc começa assim essa mensagem. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes, a quem ele favorece com o mediunato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmos que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhes granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações. Eis para eles o perigo. Então, qual o perigo para os médiuns? Os elogios dos homens, as felicitações, as adulações. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. O que acontece então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguetes dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence, até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que desde então somente fatal lhes pode ser. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a aventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o perigo que os faria naufragar. Esse perigo, já o disse, é o orgulho. Joana d'Arc. Essa mensagem está lá no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. É a mensagem número 12. Nunca me cansarei de recomendar-vos, ou seja, vou estar sempre recomendando. Vai estar sempre orientando, porque Deus deu a missão a Joana d'Arc de orientar os médiuns, fazer com que os médiuns tenham mais consciência do que significa a mediunidade. Então, o maior perigo para o médium é ele se esquecer da incapacidade. Então, antes, se o médium estivesse sem a faculdade mediúnica, haveria uma incapacidade natural. Com a mediunidade surge a capacidade. Então, incapacidade, capacidade. A capacidade surgiu em razão de quê? Da faculdade mediúnica. Sem a faculdade mediúnica, haveria a incapacidade. Então, tudo que o médium produz, ele deve atribuir a Deus. E o pior, você não pode proibir as pessoas de te agradecerem, de te elogiarem, de ficarem agradecidas. Elas vão beijar sua mão, elas vão ficar felizes, Você vai impedir essa manifestação espontânea das pessoas? Faça igual o Chico.
As pessoas beijavam a mão do Chico, ele beijava a mão da pessoa. Uma vez uma pessoa quis ajoelhar diante do Chico, ele falou, se você ajoelhar, eu deito. Então, essa é uma preocupação constante do médium. Muito cuidado com os elogios, com as adulações das pessoas. Você pode esquecer da sua incapacidade. Essa é a orientação de Joana d'Arc. Nós todos temos ainda uma grande dose de incapacidade. E a atividade mediúnica, a mediunidade ostensiva, o grupo mediúnico, nos faz ter uma capacidade que normalmente nós não temos fora da atividade mediúnica. Aqui na atividade mediúnica todo mundo se agiganta, não é verdade? Até a oração sai diferente, né? Sai com mais sentimento, o médium vislumbra circunstâncias extraordinárias, né? Os dialogadores, os sustentadores. Então, o que acontece na reunião mediúnica é fruto de uma capacidade que não é nossa. É uma capacidade que não é nossa ainda. Sem aquele conjunto de pessoas, sem a organização da casa, sem o respaldo espiritual, seria uma reunião de incapacidades. Várias incapacidades reunidas, não haveria frutos. Então a capacidade surge em razão do respaldo espiritual. Entendeu? E aí, para que você se torne cada vez mais capaz de ser um instrumento desses feitos extraordinários, você tem que se submeter a disciplinas. E essas disciplinas, esse estudo constante, vai amenizando a incapacidade, vai nos deixando capazes. Então nós estamos saindo de um ponto de incapacidade para um ponto de capacidade. Mas a capacidade que a mediunidade nos proporciona, ela não é nossa. Ela é dos mentores espirituais. Que um dia também foram incapazes, mas estudaram, se disciplinaram, se submeteram às disciplinas e hoje são capazes. Nós ainda temos a incapacidade, mas um dia seremos capazes também. Essa advertência de Joana d'Arc, ela é importantíssima. Então, muito cuidado com o orgulho, muito cuidado com esses perigos. Ah, mas eu recebo mentor, eu recebo espíritos, eu recebo... Na nossa reunião acontece isso, acontece aquilo, vem isso, vem aquilo. Muito bem. O conjunto de encarnados e desencarnados, espíritos e nós, produz os resultados da reunião mediúnica. Mas 80% do que se produz numa reunião mediúnica vem do plano espiritual. E eles suprem a nossa incapacidade. Joana d'Arc é a protetora, a orientadora, a mentora dos médiuns. Viu? A missão que ela própria revela e que consta nas mensagens de O Livro dos Médiuns. Orientar os médiuns coube a Joana d'Arc, que, como Joana d'Arc, foi uma médium excepcional. O que fez Joana d'Arc ser toda aquela capacidade foi o amparo espiritual que a capacitou para desenvolver aquele trabalho. Então ela tem muita autoridade para falar sobre mediunidade, para orientar sobre mediunidade.